Prontos? Preparados? Para se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, me acompanhe na leitura do livro de 1 Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 16, aonde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: aquele que possui ele só imortalidade e habita em luz inacessível. Estamos falando de Deus, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Disse o apóstolo Paulo que desde o princípio da criação, nenhum dos seres humanos viu, contemplou a face de Deus. Neste caso, se levanta uma questão um tanto interessante para fazer você refletir. Se nenhum dos homens viu a face do Criador, quem era Abraão? Quem foi Moisés? Sim, quem eram os profetas? Quem foi Jó? E quem eram os apóstolos que contemplaram a face de Deus? Homens é que eles não eram. Porque acredito que o apóstolo Paulo é digno de credibilidade quando ele fez esta afirmação: aquele que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Se estes contemplaram a face de Deus, podemos compreender que eles não eram homens. Mas se eles não eram homens, o que exatamente eles eram? Vamos ver? Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse Jesus. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Disse Jesus que a única pessoa que conhece o Pai é o Filho. A única pessoa que tem visto o Pai é o Filho. Em outras palavras, podemos entender que os profetas, que os apóstolos e que os patriarcas eram filhos de Deus. Neste caso, se levanta mais uma questão, um tanto interessante para fazer você refletir. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Disse Jesus que ninguém jamais viu a Deus. Sim, fechando com a descrição de Paulo. Agora veja que interessante. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 46, Jesus continua se expressando da seguinte maneira: não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Quem é que vem de Deus? Aquele que desce do céu. Quem é que desce do céu? É o Espírito do Deus vivo, que se chama o próprio Cristo. Neste caso, o único que tem visto a Deus é Cristo, que é o Filho de Deus. Neste caso, quem eram os patriarcas? Quem eram os profetas? Quem eram os apóstolos? Senão o próprio Cristo. Porque estes tinham visto o Criador. E disse Jesus, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este tem visto o Pai. Quer que eu prove? É claro que eu provo, meu querido amigo, com o maior prazer para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 41 e 42. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu, disse Jesus. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós o conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Simples, porque ele não estava falando a respeito deste corpo. Jesus estava se referindo ao Espírito de Cristo que havia descido sobre ele lá no batismo. Porque saindo das águas, ele olhou para o alto e viu o Espírito de Deus vindo sobre ele. Este é aquele que tem visto o Pai, aquele que vem de Deus. Aquele que vem de Deus é o Espírito de Cristo sobre os homens. Este Espírito de Cristo veio sobre o homem Jesus. Você consegue compreender este mistério, meu querido amigo? Que todos os profetas, assim como Jesus e os apóstolos, todos eles haviam sido revestidos da pessoa de Cristo? E a partir de então não era mais eles que estavam vivos, e sim Cristo através deles? Sim, e o mesmo deve se repetir comigo e com você. Repito, o mesmo deve se repetir comigo e com você, pois foi o próprio Jesus que disse: necessário vos é nascer de novo. Sim, nós precisamos ser gerados por Deus, receber este Espírito que vem do alto,
Assim como Jesus afirmou aos seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestido deste Espírito. Quer que eu prove? É claro que eu provo. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Disse Jesus: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde veio e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, porque este é o Espírito de Cristo, que vem do alto sobre o homem. Ninguém sabe de onde vem este Espírito e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Assim como aconteceu com Jesus quando ele recebeu este Espírito de Cristo, o mesmo deve se repetir com cada um de nós. Você consegue compreender este mistério? Por isso disse Jesus que o vento sopra onde quer. Você ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Por isso, os fariseus ficaram indignados com Jesus, porque ele disse, e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós o conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Porque ele estava se referindo ao Espírito de Cristo, não ao seu corpo humano que foi gerado no ventre de Maria. Em outras palavras, Jesus se tornou o Cristo. Os profetas também haviam se tornado este Cristo, assim como os patriarcas e assim como os apóstolos. Porque ninguém jamais viu a Deus, a não ser aquele que vem de Deus. Se os apóstolos haviam contemplado a face de Deus, se os profetas haviam contemplado a face do Criador, assim como Moisés, que via Deus face a face, assim como Abraão avistou a Deus, assim como o profeta Isaías disse, via Deus, assim como Jó disse, antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Estes eram o próprio Cristo, símbolo do novo homem. Por isso eles eram inspirados por Deus, assim como Jesus também era inspirado. Porque Jesus não falava nada de si mesmo. Quer que eu prove? É claro que eu provo. Veja o que consta, meu querido amigo, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que dizer e como falar. Jesus também era inspirado por Deus, assim como os profetas e assim como os apóstolos. E o mesmo está se repetindo nestes dias. Sim, porque o Criador tem me inspirado para trazer estas novidades do Espírito para você. Quer você creia ou não, tudo está acontecendo exatamente nesta geração. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.